Boa tarde, eu sou o Daniel e hoje eu vou estar fazendo uma introdução aqui sobre o nosso primeiro projeto prático da disciplina de inteligência artificial, sobre a classificação dos KNN, onde nós fizemos uma implementação manual e comparamos com a da biblioteca padrão para o KNN, que é a do Skitlearn. Eu fiz esse trabalho juntamente com o João Guilherme Santos Ribeiro, que também vai estar apresentando uma parte do trabalho. O objetivo principal foi compreender a fundo o funcionamento do algoritmo K-Nearest Neighbors, né, ou KNN. Nós fizemos uma construção, vamos dizer assim, hardcore, né, um desenvolvimento do zero, sem nenhuma biblioteca pronta, e comparamos ela com a implementação comumente utilizada no mercado, que é a utilizando a biblioteca. Nós utilizamos o dataset Iris, 150 amostras, que tem 4 características e 3 espécies. A divisão do nosso treino foi 80% para treino e 20% para teste. E usamos uma semente de embaralhamento, né, o Random State, de 73, para ambas, tanto para construção hardcore, tanto também para implementação de mercado, né, para que a comparação fosse mais justa. Então a gente pegou os dados do dataset e embaralhamos para tentar ter um pouco mais de justiça, para que, de repente, os dados, às vezes ficando ordenado, poderia dar algum erro e ficar com uma acurácia muito boa ou muito ruim, porque às vezes o treino não abordava alguma característica. Então, por isso foi feito esse embaralhamento. Bom, o principal foi o nosso motor matemático, que é o mais utilizado para o KNN, que é a distância euclidiana, né? E o KNN ele é um algoritmo geométrico, né? Para ele, uma flor é um ponto e por um espaço de 4 dimensões, né? A semelhança entre duas flores era definida pela distância física entre esses pontos. Então, nós implementamos a distância euclidiana usando o NumPy para garantir eficiência vetorial, utilizando a biblioteca NumPy do Python, né? Basicamente, a gente está resolvendo a raiz quadrada do somatório das diferenças ao quadrado. É basicamente isso que o NumPy está fazendo. De uma forma, a distância euclidiana padrão, porém de uma forma mais otimizada para que seja mais rápido, né? O NumPy ele utiliza operações vetorizadas que são processadas muito mais rápido pela CPU do que simplesmente fazer um for. Então a gente optou por utilizar a biblioteca NumPy, né? E o cérebro, né? Como que funciona o nosso KNN, nossa implementação manual do KNN. Né? A lógica iterativa de ordenação e votação para descobrir qual que é a espécie vencedora. Primeiro, nós fazemos o cálculo, né? Que é a distância da amostra para todas as flores do treino. Está ali o exemplo em código do que a gente fez, né? Então, a nossa função, primeiramente, ela varre, né, como se varresse o dataset inteiro e calcula a distância da nova amostra para cada flor já conhecida. Depois, é feita uma ordenação da menor para maior, né, para ordenar esses resultados. Né? Em termos de processamento, é a fase mais custosa, que acaba demorando mais. E, por fim, temos a votação, né, que é extrair os K mais próximos e contar a espécie vencedora. No caso, também está aí um exemplo do nosso código. Nós pegamos, né, os K vizinhos mais próximos e a espécie que aparecer mais vezes é a nossa previsão. Né? A gente utilizou da classe counter para tornar essa votação mais eficiente. Então, nós utilizamos como K o 1, o 3, o 5 e o 7, e nós fizemos as análises de acordo com eles. Muito bem, então, dando continuidade, aqui quem fala agora é o João Guilherme, né? E eu vou falar agora sobre a solução de mercado, né? Como que a gente chegou a ela.
Depois de termos, né, feito, né, construído o motor matemático e o cérebro do algoritmo do zero, a gente foi observar como que a indústria resolve exatamente esse mesmo problema, né? E a resposta é a seguinte, que é apenas em 3 linhas de código, né? Como dá para ver, a gente importou a classe KNeighbors Classifier da biblioteca scikit-learn e em seguida nós instanciamos o modelo definindo o número de vizinhos K, passamos os dados pela função fit para o treinamento e usamos a função predict para gerar as previsões. E toda aquela lógica iterativa e complexa que a gente viu antes está toda empacotada aqui e otimizada nessas 3 linhas de código, né? E dando continuidade, e o que aconteceu quando a gente coloca essas duas soluções lado a lado? A gente tem basicamente um impacto técnico, né? Sob a mesma semente de embaralhamento dos dados, as duas abordagens apresentaram resultados matematicamente idênticos para por o mesmo valor pelos mesmos valores de K. Neste slide, né, trouxemos as duas matrizes de confusão para ilustrar o desempenho. À esquerda, a matriz do nosso modelo KNN Hardcore, utilizando K1, que cravou 96,67% de acurácia, com apenas um erro, onde o modelo confundiu uma íris virgínica com uma versicolor. E à direita, como exemplo visual, a matriz gerada pelo scikit-learn, testada com K igual a 7, que resultou em 93,83% de acurácia e duas previsões erradas na mesma classe. A precisão de ambos é altíssima, né, como dá para perceber. E falando agora, onde que o mercado brilha, né? Se os dois resultados matemáticos empataram, onde que a solução de mercado realmente brilha? Basicamente na análise de desempenho e no tempo de execução, né? A nossa abordagem manual é bem baseada em força bruta, né? O algoritmo precisa ser iterativo e sequencial, sendo obrigado a calcular todas as distâncias possíveis para todas as amostras. E isso levou um tempo de 0,011 a 0,014 segundos. Já o scikit-learn faz o mesmo trabalho em uma função minúscula de tempo, né? De 0,001 a 0,004 segundos. Ele chega a ser até 6 vezes mais rápido, né? E essa discrepância arquitetônica ocorre porque a biblioteca é fundamentada em linguagens de baixo nível, né, como o C e o Cython. E utiliza otimizações espaciais avançadas, né, como KD-trees e ball-trees, né, que conseguem pular cálculos necessários no espaço vetorial. E agora, por fim, né, a síntese e o veredito final, né? Basicamente, para concluir, né, trazemos que o nosso veredito final, né, pesando os dois lados. O valor acadêmico da nossa construção foi imenso, né? Esse exercício desmitificou a caixa preta do algoritmo KNN, né? Validou o nosso entendimento da mecânica espacial e comprovou a integridade da fundação matemática por trás do modelo, né? Por outro lado, né, o padrão do mercado é inevitável no mundo real. A matemática é idêntica, mas a escala de dados no mercado exige arquiteturas bem mais otimizadas, né? E essa eficiência profunda do scikit-learn explica perfeitamente por que da indústria confiar cegamente em bibliotecas já consolidadas, né, para processar esses grandes volumes de dados, né, massivos, e especialmente em cenários de Big Data. E é isso. Muito obrigado.